Na Idade Média, quase qualquer coisa podia ser usada contra você. Falar dormindo, preparar um chá de ervas ou até simplesmente viver sozinha já era motivo suficiente para te acusarem de bruxaria. Parece absurdo hoje, mas naquela época, azar ou opinião própria era sinônimo de pacto com o diabo. E hoje, você vai descobrir os 10 motivos pelos quais provavelmente seria chamada de bruxa na Idade Média. Número 10. Ter azar perto de você. Imagina que você está colhendo batatas, de boa, e de repente cai um raio na árvore do lado. Hoje em dia seria só um vídeo incrível no TikTok, mas na Idade Média, parabéns, você acabou de assinar sua passagem só de ida para a fogueira. Porque, claro, só pode ter sido você que chamou o raio com poderes malignos. O conceito de azar era praticamente um aplicativo de acusação instantânea. Se a vaca do vizinho morresse, a colheita falhasse ou o rio secasse, não importava se havia seca, doença ou má gestão agrícola. A explicação oficial era: aquela pessoa ali tem cara de quem mexe com capiroto. Era ciência medieval. 0 provas, 100% paranoia. E o melhor, azar não precisava acontecer repetidas vezes. Bastava acontecer uma vez. Imagine derrubar uma jarra sem querer na taverna e no mesmo dia alguém tropeçar no poço. A associação era imediata. Bruxa confirmada. A real é que os humanos odeiam o acaso. O cérebro prefere inventar uma causa maluca a aceitar que o universo é só caótico. Então, na Idade Média, azar mais conveniência era igual à acusação de bruxaria. Basicamente, era como viver dentro de um grupo de WhatsApp de família, onde qualquer coisa que acontece é culpa de energia negativa. Só que em vez de mensagem motivacional, você recebia uma sentença de morte. Número 9. Cozinhar receitas incomuns ou cheiros fortes. Hoje, se você cozinha algo com cheiro muito forte, seus vizinhos podem reclamar no grupo do condomínio. Na Idade Média, eles não mandavam mensagem, mandavam a Inquisição. A lógica era simples: se você mexia com ingredientes estranhos, plantas secas ou preparava caldos que fediam, claramente não era sopa, era feitiçaria. Panelas fervendo eram praticamente caldeirões suspeitos por padrão. Até porque, convenhamos, sopa de legumes não costuma cheirar a enxofre. Parteiras, curandeiras e até cozinheiras criativas caíam fácil nessa armadilha. O simples ato de ferver ervas para aliviar cólica podia ser interpretado como invocando Satã por infusão. E se o cheiro fosse forte demais? Aí era a prova definitiva, porque, obviamente, ninguém que serve a Deus faria um guisado fedido. A ironia é que muitas dessas receitas eram de fato medicinais. Ervas que hoje a gente sabe que têm propriedades antibacterianas ou calmantes eram vistas como bruxaria simplesmente porque funcionavam melhor que as curas da igreja, que muitas vezes eram basicamente rezar e esperar. Então sim, cozinhar um caldo mais encorpado podia transformar você numa inimiga do Estado. Basicamente, o MasterChef medieval terminava com uma fogueira no lugar do troféu. Número 8. Sonhar ou falar durante o sono. Imagine você dormindo tranquilo e de repente começa a falar sozinho, resmungar ou soltar um grito estranho no meio da noite. Hoje em dia, isso seria só motivo para o seu parceiro te zoar no café da manhã. Mas na Idade Média, era basicamente a prova definitiva de que você estava tendo um bate-papo VIP com demônios. Acreditava-se que sonhos eram mensagens do além, e falar dormindo era a tradução simultânea do pacto obscuro que você estava fazendo com entidades malignas. Pior ainda, se alguém sonhasse que você voava, dançava pelado na floresta ou beijava cabras. Parabéns, a vizinhança inteira agora acha que você anda participando de sabás noturnos. A ciência moderna já explicou que sonhar e falar durante o sono é só o cérebro organizando memórias, processando emoções e às vezes surtando de leve. Não tem magia, não tem capeta, só tem sinapses se divertindo sem pedir sua permissão. Mas como explicar isso para uma sociedade que achava que o eclipse era literalmente o diabo comendo a lua? Então sim, se você tinha o azar de falar dormindo, melhor era acordar e inventar uma boa desculpa. Tipo, não gente, eu não tava conjurando Beelzebu, eu só tava pedindo pão com queijo. Basicamente, sonhar alto naquela época era o equivalente a postar tweets estranhos às 3 da manhã, só que com consequências letais. Número 7. Saber astronomia ou prever o tempo. Hoje, se você diz, vai chover amanhã, as pessoas abrem o app do clima e conferem. Mas na Idade Média, se você tivesse essa habilidade sem possuir um iPhone,
Pronto, pacto demoníaco detectado. A verdade é que muitos camponeses e estudiosos já entendiam sinais básicos da natureza. O comportamento dos animais, a direção do vento, a cor das nuvens, a posição das estrelas. Só que explicar isso para a galera que acreditava que trovão era Deus jogando boliche não era fácil. A astronomia, em especial, era vista com desconfiança. Saber que planetas se moviam, que a Lua influenciava marés, ou que um eclipse não era a fúria divina, parecia informação proibida, e de fato em muitos lugares era. Afinal, se você sabia de algo que os padres não sabiam, era lógico concluir que você só podia ter aprendido com o inimigo número 1 da igreja, o próprio diabo. O mais irônico é que muitas previsões estavam corretas, porque eram baseadas em observações reais, mas em vez de serem vistos como inteligentes, os observadores eram tratados como feiticeiros. Número 6. Conhecer ervas medicinais. Hoje em dia, chá de camomila é só chá de camomila. Na Idade Média, era praticamente um veneno alquímico suspeito. Se você sabia preparar infusões para dor de cabeça, cólica ou febre, parabéns! Acabou de ser promovido à posição de bruxa oficial do vilarejo. O problema é que muitas mulheres e alguns homens realmente tinham conhecimento passado de geração em geração sobre plantas medicinais. E sim, várias delas funcionavam de verdade. Hortelã para a digestão, salgueiro como analgésico, alho contra infecções. Só que como essas curas davam resultado melhor do que as bênçãos e rezas da igreja, isso era interpretado como feitiçaria. Porque claramente, se funciona, não pode ser natural. A ironia é que parte da medicina moderna nasceu justamente desse conhecimento. Mas naquela época, se você conseguisse curar o vizinho com uma sopa de ervas, você era suspeito. E se não conseguisse curar, adivinha? Também era suspeito. Afinal, a morte da pessoa podia ser sinal de feitiço. Era um jogo que você só podia perder. Então, sim, ser fitoterapeuta no século XV era tipo ter o pior emprego do mundo. Se desse certo, queimava. Se desse errado, queimava igual. Basicamente era viver numa roleta russa com um cheiro de alecrim. Número 5. Ficar doente de forma incomum. Imagine ter epilepsia, convulsões, desmaios repentinos ou mesmo crises de histeria na Idade Média. Hoje você teria tratamento médico. Naquela época você era possuído pelo demônio. Fácil, rápido, sem diagnóstico diferencial. A falta de conhecimento sobre neurologia transformava qualquer condição estranha em espetáculo de terror. Convulsão? Ataque satânico. Desmaio repentino? O espírito saindo do corpo. Até doenças de pele que deixavam marcas diferentes eram vistas como sinais do diabo. E sim, pessoas foram condenadas por simplesmente terem nascido com características genéticas raras. O mais cruel era que essas doenças às vezes vinham acompanhadas de sofrimento intenso, e em vez de ajuda, o que o doente recebia era julgamento. Ao invés de remédios, ele ganhava exorcismo, ao invés de empatia, ganhava acusações. Hoje, sabemos que tudo isso era resultado de condições perfeitamente naturais: epilepsia, narcolepsia, transtornos psicológicos, distúrbios autoimunes, mas para a mentalidade medieval, a equação era simples: diferente igual a perigoso. Basicamente, ficar doente de um jeito esquisito naquela época era a versão histórica de ter um bug no sistema. Só que em vez de levar no técnico, eles jogavam fogo em você. Número 4. Ter animais de estimação estranhos. Hoje, ter um gato preto é só um clichê de Halloween. Na Idade Média, era praticamente a assinatura do seu pacto com o demônio. Não importava se você só queria companhia contra os ratos. Um gato, corvo ou até sapo virava automaticamente o seu familiar, o assistente sobrenatural de uma bruxa. A lógica era deliciosa de absurda. Animais com hábitos noturnos ou comportamentos estranhos eram vistos como aliados das trevas. Um gato miando de madrugada? Sinal de que estava transmitindo mensagens do inferno. Um corvo pousado no telhado? O diabo marcando o território. Até coelhos já foram acusados de serem disfarces demoníacos. Sim, coelhos. O mesmo bicho que hoje estrela desenhos fofinhos já foi considerado um mini espião do capeta. E a melhor parte é que muitas mulheres viviam sozinhas e precisavam desses animais para controle de pragas ou segurança. Mas claro,
Explicar isso para vizinhos que acreditavam que galinhas podiam prever o futuro era perda de tempo. Então, sim, se você tinha um pet minimamente fora do padrão, parabéns! A fogueira já tinha o seu nome escrito. Basicamente, era como se a Idade Média tivesse transformado a adoção de animais em reality show mortal. Adote um gato, ganhe uma acusação grátis. No número 3, saber ler ou escrever. Ler e escrever hoje é básico, mas na Idade Média era praticamente magia avançada. Afinal, poucas pessoas tinham acesso à educação e muito conhecimento estava guardado pela igreja. Então, se você sabia decifrar símbolos num pedaço de papel, parabéns! Oficialmente bruxa, porque só forças obscuras poderiam ter dado esse poder. As mulheres sofriam ainda mais com isso. Se uma mulher era alfabetizada, não tinha meio termo. Ou era nobre e estava tudo bem, até certo ponto, ou era bruxa disfarçada de intelectual perigosa. Ler livros, escrever cartas, registrar sonhos, qualquer coisa fora da ignorância padrão já era motivo de desconfiança. E claro, se você ousasse ensinar outras pessoas, aí sim o caos estava feito. Alfabetizar alguém era quase como espalhar feitiços. Para uma sociedade que mantinha o poder pelo controle da informação, uma mulher escrevendo era mais assustadora que qualquer caldeirão borbulhando. Então, sim, a simples habilidade de juntar letras podia te condenar. É irônico pensar que na Idade Média você podia morrer por escrever, enquanto hoje as pessoas praticamente imploram para alguém ler seus posts nas redes sociais. Número 2. Ser viúva ou viver sozinha. Imagine perder o marido na Idade Média. Em vez de luto, flores, o bolo de vizinha, o que você ganhava era uma enxurrada de olhares tortos e cochichos. Uma mulher sem um homem por perto era vista como altamente suspeita. Afinal, quem em sã consciência escolheria viver sem a proteção masculina? Só alguém com a ajuda das trevas, claro. Viúvas, solteironas e mulheres independentes eram alvos fáceis. Não tinha um homem para defendê-las no tribunal, nem status social para blindar a reputação. Viver sozinha, cuidar da própria horta, ganhar o próprio sustento. Isso era o equivalente medieval de "está aprontando alguma coisa esquisita". Então, sim, viver sozinha era perigoso. Era o equivalente a andar por aí com uma placa luminosa dizendo "me acusem de bruxaria, por favor". Número 1. Ser mulher e ter opinião própria. E aqui chegamos à campeã absoluta das provas de bruxaria. Nada, absolutamente nada, era mais incriminador na Idade Média do que ser mulher com opinião. Questionar tradições, discordar do marido, criticar autoridades religiosas ou simplesmente se recusar a obedecer cegamente. Bastava uma frase atravessada e pronto. O rótulo de bruxa já estava colado na testa. A verdade é que bruxaria virou uma desculpa conveniente para controlar mulheres. Muitas vezes, bruxa era sinônimo de mulher incômoda. A vizinha que não se calava, a parteira que sabia demais, a solteira que não se casava, a jovem que ousava falar de ideias novas. Ser inteligente, curiosa ou corajosa era praticamente assinar sua própria sentença. E a ironia é que esse medo não tinha nada de sobrenatural. Não era sobre Satã, feitiçaria ou gatos pretos. Era sobre poder. Era sobre uma sociedade que não tolerava mulheres fora do molde. A fogueira era só o jeito literal e espetacular de apagar vozes incômodas. Resumindo, na Idade Média, se você fosse mulher e abrisse a boca para qualquer coisa além de cantarinos, já podia preparar a lenha. No fim das contas, ser chamada de bruxa na Idade Média não tinha nada a ver com feitiços, e sim com ser diferente demais, inteligente demais, ou simplesmente azarada demais. Se você respirasse fora do padrão, já era. A boa notícia é que hoje ninguém vai te queimar por ter um gato preto ou tomar chá de camomila. A má notícia, vão só te julgar no grupo da família. É tudo por hoje, farei vídeos semelhantes no futuro. Inscreva-se para assisti-los. Um forte abraço.